Então, eu vou convidar o pesquisador e professor da UDESC, a Universidade de Santa Catarina, Ricardo Casa. Ele fala diretamente de Lages. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela sua presença hoje no nosso evento. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, demais colegas, membros aí da nossa tarde de trabalho. E boa tarde, ouvintes. Muito bem. Ricardo, quais são as principais medidas para o manejo fitossanitário do complexo do enfesamento, os molicutes, e o que o produtor pode fazer para controlar a cigarrinha do milho? Como é que vocês estão trabalhando na pesquisa para trazer mais conhecimento e tecnologias para os agricultores combater tanto a praga quanto a doença? Bom, eu vou falar um pouco de experiência que nós tivemos nesta safra. Eu compartilho até boa parte das informações com os colegas da EPAGRE, da SIDASC, que o Estado de Santa Catarina já vem praticamente monitorando os problemas já desde setembro, praticamente. Foram formadas algumas comissões. Estamos elaborando aí projetos para a Secretaria da Agricultura e outras instituições, inclusive ao SESC, e aí nós vamos aí praticamente definir algumas etapas ou um planejamento no que diz respeito à pesquisa, no que diz respeito à extensão e a maneira que nós podemos divulgar isso o mais breve. Eu não sei, Frederico, se eu vou falar agora, mas eu tinha preparado uma apresentação, não sei se é essa que vocês estão olhando. Muito bem, então eu vou fazer uma situação de caso, primeiro, com relação à nossa última safra, e vou fazer um comentário que nós não tivemos somente um problema e uma única doença. Esse é o primeiro fato, e esse fato tem que ficar bem claro, que foi uma grande dificuldade da assistência técnica de campo de fazer a diagnose das principais doenças decorrentes da safra. O colega Floss comentou antes da nossa janela de semeadura aqui no sul do Brasil, ela é muito ampla, e nós tivemos aí fatores ambientais distintos para as regiões diferentes, tanto do estado catarinense como gaúcho como paranaense, principalmente o sudoeste do Paraná, e sistemas de cultivo distintos. E, concomitantemente, ao final de janeiro, tivemos 12, 14, 16 dias consecutivos de molhamento. Isso é um fator de predisposição muito significativo para outras doenças do milho e que não são doenças novas. Então, o que gerou algumas conclusões um pouco, eu digo, antecipadas, é que o enfesamento ou o mosaico raiado, ambos doenças do qual os seus agentes causais são transmitidos pela cigarrinha, praticamente gerou uma certa ansiedade na assistência e principalmente para os doutores de plantão de celular, que praticamente botaram a culpa em todas as doenças do milho geradas em função da transmissão da cigarrinha. O fato não foi bem esse, nós acompanhamos várias lavouras e em várias lavouras nós tivemos, às vezes, problemas distintos. Eu quero, com essa apresentação, mais ou menos elucidar o que nós passamos nesta safra, e o primeiro estudo, logicamente, ele envolve os dois enfesamentos e a virose, e, na realidade, não é só planta adulta. Nós tivemos aí plantas jovens, áreas grandes aí de lavouras comerciais, distintos híbridos e distintos sintomas. É muito difícil para nós da assistência e da pesquisa caracterizarmos do campo somente com base qual é a causa e consequência, e se nós temos numa mesma planta ou no mesmo genótipo o vírus ou os dois molicutes. O fato é que toda a planta praticamente vai sofrer alterações no metabolismo celular e na fisiologia. Então, quando apresentam sintomas evidentes de arroxeamento de bordos de folha, amarelecimento, ou às vezes as estrias, no caso da virose,
quando ela afeta as folhas, praticamente você não tem uma dificuldade de caracterizar os sintomas. Por isso que dá para se chamar aí de complexo. Isso ocorrendo em plantas isoladas, ocorrendo em reboleiras ou até ocorrendo em praticamente todas as plantas da lavoura. Mas à medida em que a planta vai entrando na fase aí praticamente de espigamento e pendoamento, é que começam a surgir alguns distúrbios. E nós tivemos aí, claro, com consequência, algumas malformações em plantas, né? Porque uma vez que nós temos aí a multiplicação das bactérias nos vasos do floema, e esse período de multiplicação muito rápido, principalmente se a cigarrinha infectiva e principalmente as ninfas tiverem a oportunidade de infectar as plântulas de milho ou plantas jovens, essa multiplicação ocorrerá muito rápida. Então, dependendo aí do material genético, algumas plantas chegaram até praticamente morrer, né? Até quase que a morte da planta em função da severidade foliar. Outras não tiveram uma severidade foliar tão marcante, mas tiveram distúrbios nas espigas, o que às vezes dificultou aí para entender o porquê que normalmente foi praticamente não formado, uma má formação ou um aborto de espigas e às vezes deterioradas, e aí uma certa confusão entre causa e efeito. Bom, no caso do raiado fino, também foi possível identificar ele isolado em grupos, mas nessa situação a diagnose também é relativamente fácil. Tá? Acontece que você, com testes rápidos, você pode, por exemplo, detectar o DNA dos dois molicutes, seja do espiroplasma ou do fitoplasma. Agora, num vírus, estamos assumindo, por enquanto, que é mosaico raiado, mas e por que não termos outros? Existe um outro vírus também transmitido pela cigarrinha, mas temos que verificar também se no complexo entre enfesamentos e viroses nós vamos ter algo mais, e isso a pesquisa vai ter que fazer. Eu saliento que tanto enfesamento pálido, vermelho ou mosaico raiado não é novidade para nós em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sudoeste do Paraná. O fato é que ocorreu uma epidemia. Epidemia é quando você tem um aumento de população de plantas em tempo e espaço. E para mim, um dos fatores que fez com que esta cigarrinha incrementasse significativamente a sua população são as plantas guaxas tigueras extemporâneas. E há muitos anos eu venho fazendo cursos e palestras da região e estou muito preocupado com os milhos, principalmente, que não são controláveis por herbicida. E isso é uma fonte para nós de inóculo preocupante. Tá? Nós tivemos geada, sim, Gustavo, eu concordo, mas nós tivemos um ano seco e em muitas regiões a presença de plantas guaxas e tigueras de milho é constante. Então, esse trabalho, né, de eliminar, reduzir a ponte verde, ele existe em vários estados brasileiros, e nós aqui no sul do Brasil, principalmente nas regiões mais quentes, que não estão sujeitas a dias muito frios e geadas, vão ter que repensar muito bem nisto, tanto como o próprio cultivo deste milho ou como eliminar esta planta no meio de lavouras de soja. Logicamente que uma planta enfesada, dependendo do genótipo, como você interfere na capacidade de absorção de fotossíntese da luz e transformação desses fotossintatos para a produção dos grãos e enchimento do grão, os colmos ficam predispostos. Então, em algumas situações, houve acamamento de plantas ou quebra de plantas. Porém, essa quebra de colmos ou acabamento, ela também pode ser provocada por podridões da base do colmo. E aí fica muito na dúvida se realmente a assistência técnica, quando verificou isso no campo, estava apta ou praticamente fez um levantamento correto para determinar podridões do colmo causadas por outros agentes patogênicos que não um fator secundário decorrente da infecção dos molicutes ou do vírus na planta. Porque por vírus é raro ou não existe relato
fatos de tombamento e morte por enfesamentos é muito raro. Então, acreditamos que a maior parte disso seja uma consequência. Tanto é que em muitos materiais, mesmo com enfesamento, foi detectado o complexo de Gibberella zeae, que é um complexo de espécies de fusário que pode deteriorar a base da espiga e a ponta da espiga, que são doenças frequentes para nós aqui no sul do Brasil, principalmente no sistema plantio direto, onde esse micro-organismo sobrevive abundantemente e produz inóculo praticamente durante todos os dias. Como ele é beneficiado por dias encobertos de chuva, existe uma preocupação, né, em saber se as espigas que estavam mal formadas, abortadas ou iniciando a deterioração, realmente tinham um fator relacionado aos molicutes e o vírus, e eu não acredito no vírus, ou, no caso, diretamente à Gibberella. Portanto, o segundo estudo de caso, eu quero mencionar que esta Gibberella, na realidade, é uma doença que precisa, ou patógeno, de aproximadamente 2, 3 dias encobertos a partir da polinização e extrusão dos estigmas para ocorrer a infecção de ponta da espiga à base de espiga. E, em muitas situações, deteriorar uma espiga secundária, como a imagem mostra. Então, nós tivemos muita colonização de base de espiga, o que pode levar até uma certa confusão com outras espécies de fusário, porque nós também possuímos outras espécies de fusário causando podridão de espiga e milho. O fato é que tudo isto foi atribuído à cigarrinha. Cigarrinha não é vetor de ascosporo de Gibberella zeae. O ascosporo está presente no ar e é dispersado pelo vento a longa distância e nós temos ele presente quase que todos os dias do ano. Basta termos períodos críticos, e o período crítico foram aqueles 10, 12 dias no final de janeiro. Portanto, as semeaduras de milho que coincidiram com esse espigamento, florescimento e formação do grão, com esses períodos de chuva, nós tivemos muita podridão de espiga causada por complexo de fusário. Um terceiro estudo de caso foi uma bacteriose na base do colmo, uma doença que não é nova, que já foi detectada por 2 pesquisadores na região de Brasília em 1979 e 1980, que leva à quebra ou acamamento das plantas, e se verificar esta imagem, praticamente não tem planta com enfesamento com vírus. Mas ao passar aos olhos para a base da planta, se detecta uma podridão mole do colmo, do qual é causada por uma bactéria chamada Dicheia, habitante natural do solo, uma anaerobiose, que sobrevive no solo e uma ampla gama de hospedeiros, que gosta de uma temperatura próxima de 28 a 30 graus centígrados, situações ocorrentes nas regiões mais quentes e onde encontra acúmulo de água no solo. E o acúmulo de água do solo no nosso sistema de plantio direto hoje, atualmente, é muito comum, e as chuvas, claro, que agravaram a situação, levando a podridão mole com cheiro de putrefação, típico do gênero Ervínia, do qual a Dicheia era pertencente, e isso também, se não foi claramente detectado no campo, na hora de colher ou próximo da maturação fisiológica, o ponto de colheita, tudo foi englobado com o podrão de colmo e tudo foi atribuído aos enfesamentos, o que não é verdade. Portanto, eu encerro aqui os estudos de caso, falando sobre isso. E existe um site, eu só vou mencionar, doencasdeplantas.com, da nossa instituição, que estão disponíveis todas essas fotos e demais fotos da cultura do milho para aqueles que quiserem consultar. Fico à disposição para perguntas, Frederico. Muito bem, Ricardo. Obrigado pela sua apresentação. Realmente o conteúdo é muito rico e isso mostra que é realmente complexo esse problema que os agricultores, os produtores de milho vêm enfrentando. Nesse sentido, na sua apresentação, Ricardo, você e o Gustavo já comentava isso, o Gustavo Floss também, de que não podemos colocar a culpa toda na cigarrinha. No entanto, como nós estamos entendendo aqui, ainda falta muito conhecimento para assistência técnica e identificar um problema vindo de um caso ou outro. Nesse sentido, nós temos também um aumento da população da cigarrinha. Como fazer então? Combater então o vetor continua sendo uma prática de manejo correta?
Sim, eu acredito que não, nós não temos saída se não fazer o manejo integrado. Todos os estudos nossos aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná praticamente vão seguir o que já é feito, que já foi feito em Goiás, em Minas Gerais, no Mato Grosso, porque há 2 anos atrás foi feita a reunião em Campinas, simplesmente para atribuir o que fazer com o enfesamento no sudoeste de São Paulo e norte do Paraná. Então, na realidade, aquilo que é preconizado e que o colega vai falar a posteriori, da cartilha, e que a Embrapa já também atribuiu e outras instituições, nós vamos ter que adaptar para a região nossa aqui, que é uma região entre clima subtropical para um tropical. O fato é que trata-se, como o doutor falou antes, trata-se de um inseto, de um período longo de vida, de fácil migração pelo vento, a distância, a gama de hospedeiros não é ampla, pelo que a gente está consultando, mas eliminá-la vai ser uma tarefa muito difícil. O manejo vai ter que ser uma convivência. Eu não sei se nós vamos chegar a medidas drásticas de fazer, por exemplo, um vazio sanitário, porque eu não sei a que ponto vai ser baixar o limiar ou o nível de dano dessa cigarrinha fazendo um vazio sanitário, por exemplo, em meses aí como agosto, setembro ou julho e agosto. Mas dentre as estratégias, é lógico que o alvo é a cigarrinha. As plantas, aonde ela vai fazer a postura, como ela vai migrar, ela vai alçar o voo para atingir as novas semeaduras de milho, que dentro do manejo integrado, tentar eliminar ou reduzir as plantas. Mas eu, com toda sinceridade, participei aí de reuniões do passado da ferrugem asiática. Se nós temos um trânsito hoje praticamente rodoviário de grãos, dispersando grãos em todas as rodovias municipais, estaduais, federais, é muito difícil eliminar as plantas guaxas, tigueras das beiras de rodovias. Então, praticamente vamos ter que conviver. A presença deste milho resistente ao herbicida, como é que nós vamos eliminar em algumas lavouras, por exemplo? Então, o sistema do pousio, que é muito comum para nós aqui no sul do Brasil, como é que nós vamos eliminar? Tendo estas atribuições. O fato da prevenção, né, via tratamento de sementes, via aplicação de inseticidas, via aplicação de agentes de biocontrole, que praticamente eu vejo muito pouco trabalho também, e isso vai ser praticamente uma rotina por toda a assistência técnica. Né? Isso envolve o agrônomo, assistência das cooperativas, dentro de um programa integrado, que vai iniciar, logicamente, nas regiões onde se vão ser feitas as semeaduras, as primeiras semeaduras.